Suponhamos que eu colocasse para vocês uma... vou colocar uma bem simplesinha aqui, só para deixar claro. Ó. Vamos supor que eu coloque assim, olha, tem algum B... Aliás, essa aqui vai ficar... mas só para constar uma aqui, tá bom? Tem algum B que não é D. Tem algum B aqui que não é D? Então a questão aqui é o seguinte. Se eu coloco para você isso como conclusão, tem algum B que não é D? Para você verificar que o argumento é inválido, basta você fazer um desenho e ver que aquilo que está ali já não aconteceu, certo? Então, do jeito que eu fiz aqui, só nessa minha primeira representação, tá valendo. Tem ali algum B que não é D? Sim, ó. Aqui eu tenho, ó, algum B que não é D, certo? Ó. Tem aqui algum B que não é D? Sim, aqui eu tenho Bs que não são D, certo? Veja, aqui eu tenho algum B que não é D? Tenho. Ó, eu posso ter uma situação em que eu tenho aqui, olha, algum B, ó, aqui tem algum B que não é D. Agora, se eu imaginar, olha só que parada louca essa aqui. Se eu imaginar aquele D, do jeito que eu coloquei ali, passando por fora, vai ter algum B que não seja D? Se eu imaginar essa situação aqui, olha, muito extrema, aí eu não consigo comprovar que tem algum B que não seja D. Conseguiu perceber? Então aqui agora, ó, eu vou fazer só essa última análise. Tem aqui, ó, o A, ó, tem aqui o meu conjunto A, tem aqui o meu conjunto B, tem aqui o meu conjunto C. Eu falei que eu ia colocar uma premissa que ficasse mais clara, mais óbvia, mas não. Acaba que eu coloquei uma aqui que se fosse uma questão de prova mesmo ia derrubar um monte de gente, ó. Vamos imaginar que o meu conjunto D tivesse assim, ó. Assim, certo? Dá para eu garantir que tem algum B que não é D? Aí a gente vai ver que não. Por quê? Olha para cá. Do jeito que eu fiz aqui, pergunta, as premissas estão representadas? Ó, nenhum B é C. Minha premissa está representada? Tá aqui, ó. Nenhum B é C. Está representado, ó. Nenhum B é C. Perfeito? Minha segunda premissa. Todo A é B. Isso está representado da maneira que eu fiz aqui? Ó, todo A é B. Isso está representado aqui, olha. Meu conjunto A está totalmente dentro do meu conjunto B. E a minha terceira premissa. Algum C é D. Isso está representado aqui do jeito que eu fiz? Do jeito que eu fiz aqui. Tem algum C que seja D? Tem. Porque eu fiz, ó, o algum pede o quê, gente? O algum pede interseção. Tem algum C que seja D? Tem. Olha aqui, ó. Tem algum C que é D. Então aí eu te pergunto o seguinte. Se essa que está aqui fosse por... Ó, aí, a dúvida. Mas essa que está aqui é a única maneira? Não, não é a única maneira. Mas é uma maneira de representar aquela história, não é? Eu posso pegar aquelas premissas e representar aquelas premissas a partir dessa representação que eu fiz. Aí eu te pergunto, se aquelas premissas fossem representadas dessa forma, o que está correto, dessa forma que está aqui, eu consigo garantir para vocês que tem algum B que não é D? Aí a gente vai ver que não. Do jeito que eu fiz aqui, tem algum elemento de B que não é elemento de D? Não, estaria errado, porque olha para cá. Todos os elementos de B, do jeito que eu fiz aqui, todos os elementos de B, eles acabariam sendo elementos de quem? Eles acabariam sendo elementos de D. Então a questão aqui é a seguinte. Se você tivesse representado aqui, por exemplo, ó, dessa maneira, tá vendo o que eu estou tentando te colocar? Se isso aqui é um item de certo e errado, olha o perigo. Falei que eu ia colocar uma conclusão aqui. Ia ser simplesinho, mas se eu enfio uma dessa que está aqui, ia derrubar um monte de gente. E não foi de propósito não, mas foi bom. Porque, ó, se você pega aquelas premissas ali e representa da maneira como eu fiz aqui, que acaba sendo quase que o mais natural, você pode ter certeza que se cai uma situação em que a gente coloca ali aquelas 3 premissas e que a gente traga uma representação como essa que está aqui, você pode ter certeza que muita gente ia considerar essa que está aqui como, digamos, a mais correta. Mas não é, ela é uma possibilidade. Se você representa só daquele jeito que está ali, você está vendo algum B que não seja D? Bruno, eu tô. Aqui tem algum B que não é D? Tem. Ó, esse B que está aqui, ele não é D. Então, já que tem algum B aqui que não é D, então esse argumento é válido. Tá. Seria válido se a representação fosse essa. Mas essa que está aqui é a única maneira? Não, tem outras. E aí tem uma que, se você fosse parar para pensar, que é essa que está aqui, que é uma representação correta, mas é uma representação em que eu não posso garantir que tem algum B que não é D. Do jeito que eu representei aqui, que atende às premissas, olha só que perigo.
Isso aqui atende às premissas. E com aquilo que está ali, eu consigo garantir que tem algum B que não é D? Não. Do jeito que eu fiz aqui, todos os meus elementos B seriam D. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Apesar dessa conclusão poder ser verificada nessa representação, apesar dessa conclusão poder ser verificada em várias outras representações que eu fiz, eu tenho essa representação que está aqui que não atende o que foi colocado. Então, significa que uma situação como essa que está aqui seria a de um argumento que, gente, de um argumento inválido. Está vendo aqui, então, o perigo das situações que envolvem os quantificadores? Para esse tipo de exercício, vai valer o que eu coloquei agora há pouco. Eu não tenho como prever quantas representações eu vou ter, certo? É você que vai ter que estar ligado. E muito ligado, inclusive, no estilo de questão, no estilo de prova que você vai estar fazendo. Se for múltipla escolha, padrãozinho, no enunciado as premissas, nas alternativas à conclusão, uma dica é essa. Se for esse padrão de premissas no enunciado e conclusão nas alternativas, fez um desenho, achou mais de uma correta? Velho, se vira, trata de representar aquele enunciado de uma outra maneira até você verificar que a sua conclusão tem que ser válida nos 2 desenhos, nos 3 desenhos, no que você quiser, certo? Para ser válido, escute o que eu estou te falando. Para ser válido, vai ter que ser válido nessas várias representações que você fez. Agora, você fez ali análise das alternativas, fez uma representação, bateu o olho nas alternativas, só tem uma que é correta, então já matou o seu problema. Agora, uma situação em que a gente tenha, por exemplo, um estilo certo, errado, ou uma questão, porque aí são variações de questões que a gente tem. Às vezes a gente tem questões em que os caras trazem, tipo, 3 argumentos. E aí eles perguntam quais que são válidos, quais que são inválidos. Aí é uma situação em que, quando ele te dá premissa e conclusão, como eu fiz aqui, se eu te der premissa e conclusão, é o tipo de questão que você tem que estar ligado a mais de uma maneira, certo? E o cara não vai te dar dica, é você que tem que estar atento a isso que está aí, ok? Deixa eu colocar para vocês aqui um outro modelo, que eu acho que também é importante a gente chamar a atenção, que é o seguinte. Suponhamos que eu coloco para vocês isso daqui, olha. Todos os professores são simpáticos. Todos os professores são simpáticos. Nenhum aluno é preguiçoso. Nenhum aluno é preguiçoso. E aí eu coloco que algum cantor é esforçado. E aí eu peço para você verificar se é válida essa sentença que está aqui, olha. Todos os professores de música do Brasil, todos os professores de música do Brasil são simpáticos. Ok? Bem, aqui eu estou trazendo uma situação bem extrema, mas que é um alerta que eu vou deixar para vocês aí sobre algumas questões que a gente pode resolver. Ali eu tenho aquelas premissas. Todos os professores são simpáticos, nenhum aluno é preguiçoso, algum cantor é esforçado. Aí você aqui meio que já liga o piloto automático e aí começa, né? Ah, todos os professores são simpáticos. Vou colocar o conjunto dos professores dentro do conjunto dos simpáticos. Nenhum aluno é preguiçoso. Vou colocar aqui o conjunto dos alunos separado do conjunto dos preguiçosos. Algum cantor é esforçado. Ah, Abraão, coloquei ali o conjunto dos cantores, o conjunto dos esforçados e fiz uma interseção. Beleza. Você está aqui porque ligou o piloto automático. Estou te passando aqui uma orientação. Quando o argumento tem premissas com quantificadores, a gente pode usar os diagramas lógicos, então você internalizou aquilo e está colocando isso em prática nesse exercício. Diga-se de passagem, você está perdendo tempo, à toa. Lembra que eu falei? Tem alguns argumentos que às vezes a gente vai perceber que não vai ter necessidade de fazer a representação dos diagramas, certo? Esse argumento que está aqui, se a gente traz uma situação como essa, não teria necessidade alguma de você fazer a representação. Por quê? Porque é claro que esse argumento é válido. Não estou entendendo, Bruno. Por que ele é válido? Porque olha o que eu coloquei como primeira premissa. Todos os professores são simpáticos. A partir do momento que eu tenho o elemento como sendo um professor,
ele tem que ter a característica de ser também o quê? Tem que ser simpático. Sendo professor, ele tem que ser simpático. Então não me interessa se ele é um professor legal, se ele é um professor chato, se ele é um professor novo, velho, alto, magro, careca, moreno. Cara, se o cara é professor, de acordo com essas premissas, ele tem que ser simpático. Então o que a gente percebe em alguns enunciados é que às vezes o cara vai lá nas premissas, ele lista para vocês uma série de informações, que são as minhas premissas, mas ele pinça uma premissa especificamente e joga lá nas alternativas para você tentar se perder. Só que na realidade, nessas alternativas, a gente vai ter nada mais do que meio que uma repetição do que foi colocado como premissa. Que é o que acontece aqui. Ah, professor, mas aí não tinha falado nada ali nas premissas sobre os professores de música do Brasil. Cara, não me interessa. É mais forte a ideia de que todo professor tem que ser simpático. Uma vez que o cara é professor, é o que eu acabei de falar, não me interessa se ele é um professor alto, baixo, rico, pobre, bonito, feio. Uma vez que o cara é professor, ele tem que ser simpático. Se ele é um professor de música do Brasil, da Argentina, se é um professor de canto, de educação física, de português, se o cara é professor, ele tem que ser simpático. Então, numa situação como essa que está aqui, você nem tem que fazer representação. Por quê? Porque eu nada mais fiz do que ir lá, buscar uma premissa, acrescentar uma característica a mais ali a um dos conjuntos que estava representado naquela primeira premissa, mas é claro que o que foi colocado tem que ser o quê? Tem que ser válido. Aí, numa situação como essa que está aqui, eu me deparo com vocês muitas vezes me questionando o seguinte: Bruno, mas como que eu ia representar isso aqui por diagramas? Moçada, a gente tem que virar a chave. Quando eu crio, igual por exemplo, eu acabei de criar esse argumento que está aqui na sua frente. Quando eu criei esse argumento, você acha mesmo que a minha intenção era a de que você pegasse para representar isso? Não. A minha intenção era de que você percebesse a jogada aqui desse caso específico com a premissa. Ah, mas aí como que eu faria isso representando? Para que você vai representar? Você tem que virar a chave. Nesse caso aqui não tem necessidade alguma de você representar. Uma vez que o cara é professor, não me interessa que tipo de professor seja, ele vai ter que ser simpático. Então, esse argumento que está aqui, com certeza, ele é o quê? Ele é válido, certo? Esse argumento que está aqui, ele é válido. Então, a mesma coisa, você, todos os professores da China são simpáticos. Está valendo. Todos os professores da China são simpáticos. E o cara é professor. Todo professor, não me interessa de que planeta seja. Se o cara for professor lá em Marte, mas se ele for um professor, ele tem esse título, tem essa característica, tem. Então o professor de Marte vai ser simpático. Se o cara é professor, ele tem que ser simpático. Tá perfeito? Ótimo. Então, muito bem, vamos fazer o seguinte. Você vai aí do outro lado, dar uma repassada, verificar se o que eu coloquei para vocês aqui dentro desse bloco ficou claro. Eu vou fechar ele por aqui. E na sequência a gente vem aí com mais informações para vocês nesse nosso módulo da parte de lógica de argumentação. Mas, dica, de novo, sobre esse assunto. Pegou questão na sua prova que tem quantificador? Pegou questão na sua prova que tem todo, nenhum e algum? Tente sempre ir com a mente o mais aberta possível. Eu sei que em alguns momentos vocês olham um enunciado e muitas vezes acabam encontrando apenas uma maneira de fazer aquela representação. Não tem problema. Vão ter situações em que a gente só vai ter realmente uma maneira de fazer aquela representação, certo? Mas fica sempre com uma pulguinha atrás da orelha, para ver se a gente às vezes não consegue essa ideia de expandir. E o grande elemento, né, que faz com que a gente traga essa maior possibilidade de representação é o algum. Porque quando eu falo que tem algum B que é D, lembra, o algum B que é D, ele vai simplesmente pedir para que seja representado de maneira correta uma interseção de B com D. E aí você sempre tem que imaginar o seguinte, eu tenho que fazer a interseção. Mas esse D, cara, esse D, ele pode ir crescendo, que foi exatamente o que eu me propus a fazer com vocês aqui no exemplo que eu dei. Para representar que algum B que é D, eu tenho que de alguma maneira fazer uma interseção. Então sempre que tiver esse cara, o algum é uma dica a mais para você tentar perceber se não tem ali mais de uma maneira de representar. Agora, é só com o algum? Não. Tanto que com o meu segundo exemplo aqui, eu estava num argumento que só tinha o todo. Né? Tinha todo A é B, todo A é C, e acaba que, tendo o quantificador universal, eu consegui mais de uma maneira de representar aquele argumento. Mas o algum é uma dica a mais. Vocês perceberem que a presença do algum acaba trazendo mais de uma possibilidade, na maioria das vezes, de representação por diagramas. E uma última dica também, só para não deixar passar batido, lembrar, conectivo E, ele passa a ideia de interseção. Conectivo OU
ele passa a ideia de união. Então, se de alguma maneira eu quisesse representar aqui, por exemplo, olha, só para colocar aqui, se eu quisesse representar, por exemplo, o conjunto dos professores, ó, conjunto dos professores ou dos auditores. Como que eu faria para representar o conjunto dos professores ou dos auditores? Eu coloco o conjunto dos professores, coloco o conjunto dos auditores, e aí se eu estiver trabalhando numa situação em que eu tenha representação por diagramas, tá aqui, ó, eu tenho lá professores, ó, tem um conjunto que é o conjunto dos professores, e eu tenho aqui um conjunto que é o conjunto dos auditores. Se eu estiver falando do conjunto dos professores ou auditores, eu estou falando disso aqui tudo, ó. Eu estou falando da união, tá bom? Quando eu falo do e, se eu falar de professores e auditores, aí eu estou falando dos elementos que tem que ficar necessariamente onde? Olha, dos elementos que tem que ficar necessariamente na interseção. Agora, quando eu falo dos caras que são professores ou auditores, aí eu tenho que falar para vocês desse conjunto aqui. Então, suponhamos que eu diga para vocês que, deixa eu só acrescentar aqui, pô, Bruno, você falou que ia fechar o bloco, mas é assim, gente, a inspiração vem, tem que colocar aqui no papel para te ajudar. Não me xinga não, ó. Suponhamos que eu diga para vocês que todos os alunos, ó, todos os alunos são professores, todos os alunos são professores e auditores. Como que eu faço para representar isso aqui? Todos os alunos são professores e auditores. Então tá começando a perceber o joguinho aqui? Eu tenho ali um conectivo. Conectivo E. Conectivo E passa a ideia de interseção. Então, eu sei que essa historinha tá rolando é aqui na interseção, ó. Porque eu tô falando de professores e auditores, certo? Só que aí eu tenho que garantir que todos os alunos são professores e auditores. E aí, então, ao mesmo tempo, sentenças da forma todo A e B pedem a representação de um conjunto contido no outro, não é? Qual conjunto está faltando aqui? O conjunto dos alunos. Onde que eu vou ter que enfiar esse conjunto dos alunos aqui? Lá na interseção. Isso aí. Eu vou ter que colocar o conjunto dos alunos aqui, ó. Ó. Todos os alunos, ó, todos os alunos são professores e auditores. Essa aqui é uma representação correta, certo? Eu tenho ali o conjunto dos alunos, e esse conjunto dos alunos, ele está completamente contido na interseção de professores e de auditores. Professor, eu posso considerar a interseção toda como sendo o conjunto dos alunos? Aí não. Ah, mas por que eu não posso considerar a interseção toda como sendo o conjunto dos alunos? Porque foi dito que todos os alunos são professores e auditores. Não foi dito que todos os professores e auditores são alunos. Consegue perceber a diferença? Se eu digo que todos os professores e auditores são alunos, aí eu teria que considerar aquela interseção como sendo o conjunto dos alunos, como sendo toda a interseção o conjunto dos alunos. Agora, do jeito que eu quis representar aqui, que todos os alunos são professores e auditores, como que você tem que fazer a conexão desses conjuntos com a representação por diagramas? O E é interseção. Se eu estou falando dos caras que são professores e auditores, eles estão ali na interseção, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a representação de uma sentença da forma todo A e B. Então, tem que ter um conjunto dentro daquela interseção. Que conjunto? O conjunto dos alunos. Aí, ali, eu tenho a representação de que todos os alunos, tá vendo? Ó? Todos os alunos têm as duas características. Todos os alunos são professores e auditores. Tá bom? Maravilha. Vou fechar esse bloco por aqui. Veja, agora sim, vou fechar. Veja do outro lado se você conseguiu me entender. Se tiver alguma dúvida, volta e me pergunta, tá bom? Aliás, se tiver alguma dúvida, volta, porque como eu não vou estar aí para te responder, volta e me acompanha de novo, e na sequência a gente manda ver aqui no nosso módulo de lógica de argumentação, beleza? Forte abraço, fui, mas estou voltando.